Após um dia de negócios, Leonardo, o milionário bem-sucedido, chega em casa e ouve um choro vindo de perto do lixo. Ao investigar, encontra um bebê abandonado e seu mundo vira de cabeça para baixo. O choque o leva a uma decisão inesperada, que mudará sua vida para sempre. Antes de começar, deixe o seu like e se inscreva no canal. Também me responde de onde você está assistindo. Era um final de tarde dourado, típico de uma primavera em que o sol se despedia suavemente, tingindo o céu de tons alaranjados e rosa. Leonardo, o milionário bem-sucedido, acabara de sair de uma reunião crucial que havia tomado quase toda a sua atenção nas últimas horas. Ele estava com a mente acelerada, pensando nas próximas etapas de um grande projeto de expansão de sua empresa, que prometia um retorno significativo e que poderia consolidá-lo ainda mais no mercado. O prédio onde a reunião aconteceu ficava no centro financeiro da cidade, uma área movimentada, cheia de vida, mas também de pressa. Leonardo saíra de lá ainda refletindo sobre cada palavra dita pelos executivos, ponderando sobre o que poderia ser melhorado nas próximas semanas. Ele se sentia cansado, é verdade, mas também animado com as perspectivas de crescimento e com a sensação de que sua carreira estava em pleno voo. Cada novo investimento, cada novo passo, parecia abrir portas para um futuro ainda mais próspero. A cidade parecia se acalmar conforme Leonardo se aproximava de sua mansão. A temperatura amena do outono fazia com que o carro de Leonardo deslizasse suavemente pelas ruas tranquilas que levavam até sua residência, localizada em um bairro afastado do agito urbano, onde o silêncio e a paz reinavam. Mas à medida que se aproximava de seu destino, algo estranho, uma sensação indefinida e desconfortável, começou a tomar conta dele. Um arrepio que subiu por sua espinha, um sexto sentido que lhe dizia que algo não estava certo. A mansão de Leonardo ficava no topo de uma pequena colina, com a entrada ladeada por árvores e arbustos cuidadosamente podados. O portão de ferro preto, imponente, estava fechado como sempre, mas à medida que o carro se aproximava, Leonardo percebeu algo no canto do seu olho direito, algo que parecia fora do lugar. Não era a primeira vez que ele voltava para casa e nada parecia normal, mas desta vez, algo estava ali chamando sua atenção. A princípio, ele pensou que fosse alguma sombra, um reflexo, ou quem sabe algum objeto deixado na calçada. Mas ao se aproximar um pouco mais, a sensação se intensificou. Havia um som fraco, quase imperceptível, mas que se destacava naquela calma. Ele diminuiu a velocidade do carro, tentando entender o que estava acontecendo. O som parecia um choro, baixo, tímido, mas persistente, como se algo muito pequeno estivesse tentando chamar a atenção de alguém, mas sem forças suficientes para ser ouvido com clareza. Intrigado e ao mesmo tempo inquieto, Leonardo estacionou o carro no alpendre, desligando o motor em silêncio. A música do rádio continuou a tocar baixinho, mas a sensação de que algo estava errado cresceu em seu peito. Ele olhou novamente para a rua, que parecia vazia. A calçada à sua frente estava deserta, como sempre, exceto por um pequeno detalhe que lhe escapara antes. Uma figura sombria, encostada ao lado da lata de lixo. O som, o choro, vinha de lá. Leonardo saiu do carro e, sem pensar duas vezes, seguiu em direção àquele canto da casa. O medo ainda não havia se apoderado dele, mas algo no fundo de seu estômago começava a se apertar. Ele avançava com passos cautelosos, como se estivesse sendo guiado por uma intuição que não podia ignorar. Ele sentiu que, de algum modo, o destino o estava conduzindo para aquele ponto da rua, como se sua vida, tão cheia de números e decisões fracas de emoção, agora estivesse prestes a se cruzar com algo muito mais forte e humano. Conforme ele se aproximava, o choro foi ficando mais claro. Era um som frágil, mas cheio de dor e desamparo. Como se o ser que estava ali não tivesse forças para se proteger, para pedir ajuda de outra maneira. Cada passo de Leonardo parecia ecoar na sua mente, como se o tempo estivesse se arrastando mais devagar do que nunca. O que seria aquilo? Quem poderia ter deixado alguém, especialmente uma criança, naquele lugar escuro e sem vida? Quando chegou ao local exato, o que ele viu foi algo que jamais imaginaria. No chão, ao lado dos sacos de lixo jogados desordenadamente, estava um bebê. Um ser humano tão pequeno, tão vulnerável, que mal conseguia levantar a cabeça, mas estava ali, jogado na calçada. Seus bracinhos estavam esticados, tentando alcançar algo que o segurasse, mas o único toque que ele conhecia era a fria calçada. O bebê,
Ainda vestindo uma fralda suja, estava envolto em um cobertor velho, de cores desbotadas, que parecia não oferecer muita proteção. O choro era constante, mas fraco, como se estivesse no fim de suas forças. Os olhos, ainda pesados de sono e de cansaço, estavam meio fechados, mas o olhar de Leonardo, que se encontrou com o olhar da criança, não pôde ser ignorado. Era como se o bebê, naquele instante, o estivesse pedindo para ajudá-lo, para tirá-lo daquele lugar sombrio e solitário. O coração de Leonardo disparou. Ele olhou para todos os lados, em busca de qualquer explicação para o que estava acontecendo. Onde estavam os pais? Por que deixaram uma criança tão pequena em um lugar tão perigoso, frio e sem vida? Não havia respostas imediatas, apenas um desespero silencioso. A cena que Leonardo presenciou era quase surreal, algo que ele jamais imaginaria ver em sua vida. Seu coração disparou quando, com um movimento instintivo, ele se aproximou do bebê abandonado na calçada. Seus olhos estavam fixos naquela pequena criatura, tão indefesa, tão vulnerável, deitada ali no chão frio, junto a sacos de lixo e restos esquecidos da cidade. O som do choro do bebê, fraco e quase inaudível, mas insistentemente persistente, reverberava em seus ouvidos, criando uma tensão dolorosa no ar. Leonardo se abaixou com as mãos trêmulas, o estômago apertado, e, sem hesitar, pegou o bebê nos braços. O toque delicado de suas mãos contra a pele macia e quente da criança parecia contradizer o horror da situação. Ele sentiu um calor intenso, mas ao mesmo tempo um frio gélido que parecia ser transmitido pela própria cena. O bebê, com os olhinhos semicerrados, parou de chorar por um momento, como se sentisse a presença de alguém finalmente estava ali para protegê-lo. O alívio momentâneo foi visível no pequeno rosto, mas a fragilidade de sua situação era mais clara do que nunca. Leonardo apertou o bebê contra seu peito, tentando oferecer-lhe alguma forma de conforto, embora ele mesmo se sentisse perdido e atordoado. O calor do pequeno corpo, a fragilidade do ser humano tão novo e tão pequeno, fez com que a sua mente explodisse em perguntas. Como aquilo foi possível? Como alguém, em sã consciência, poderia abandonar uma criança tão indefesa, deixando-a à mercê do mundo lá fora? Seu corpo estava repleto de emoções conflitantes. O choque, a indignação, o desespero, a tristeza e, por cima de tudo, uma raiva crescente, um fogo que se acendia a cada segundo. Era incompreensível para ele que alguém pudesse ser tão cruel. Ele olhou para o bebê, ainda nos seus braços, tentando processar o que estava acontecendo. Ele percebeu que a criança não estava apenas abandonada, mas que parecia ser ainda muito pequena. O que ele via era um ser indefeso, sem nenhum sinal de proteção, sem uma referência que o amparasse. A visão do bebê, tão frágil e solitário, cortou como uma faca no coração de Leonardo. Ele, um homem acostumado ao sucesso e à frieza dos negócios, não sabia como lidar com uma situação tão humana, tão desesperadora. A mente de Leonardo estava repleta de perguntas, mas havia uma que não saía de sua cabeça. Quem faria algo assim? Como seria possível que, em um mundo onde tantas crianças eram amadas, protegidas e cuidadas, essa pequenina estivesse ali, jogada no chão, sem que ninguém tivesse se importado com seu bem-estar? As ruas, normalmente tão familiares e tranquilas, agora pareciam um lugar estranho e hostil para Leonardo. A ideia de que a humanidade pudesse chegar a esse ponto de desamparo lhe causava uma dor profunda, quase física. O choro do bebê, ainda fraco, mas persistente, fez com que ele voltasse à realidade. O pequeno corpo, agora nos seus braços, estava tremendo. A sensação de pânico aumentou em seu peito. Leonardo estava em choque, mas o instinto de cuidar da criança rapidamente se sobrepôs ao seu atordoamento. Ele sabia que algo precisava ser feito, e rápido. Não podia apenas ficar ali parado. O bebê precisava de ajuda, de cuidados, de uma casa, de um abrigo. Ele começou a caminhar rapidamente em direção à porta da mansão, sentindo o peso do bebê tão frágil e pequeno, quase como se a criança estivesse pesando não apenas fisicamente, mas emocionalmente em seu peito. O som do choro havia cessado, mas ele sabia que era apenas um intervalo e que a criança estava longe de estar em segurança total. Ele passou pelo grande hall de entrada da mansão e seguiu direto para o quarto de hóspedes, onde um berço estava arrumado. Mas ele sabia que aquilo não era o suficiente. Não naquele momento. O bebê precisava de cuidados urgentes e, mais do que isso, de calor humano. Alguém, por favor, traga água morna, roupas limpas e liguem para a emergência agora, ordenou, sua voz ainda cheia de uma tensão difícil de controlar.
A casa, que normalmente emanava um ambiente calmo e elegante, agora parecia fria e distante, como se o luxo que a rodeava não fosse nada diante da situação de emergência. Leonardo, que sempre controlava tudo com maestria, se sentia agora impotente diante do que via. Os empregados começaram a correr pela casa, atendendo às suas ordens. Uma das empregadas, Dona Rosa, foi rápida em trazer toalhas aquecidas e Leonardo cuidadosamente começou a limpar o bebê, tentando acalmá-lo com movimentos suaves, ainda com o coração apertado. Ele sabia que as chances de o bebê ter ficado exposto ao frio por muito tempo eram grandes, e isso o deixava ainda mais ansioso. O medo de que alguma coisa estivesse errada com a criança não saía de sua mente, e ele tentava manter a calma, embora sua mente estivesse a mil. Enquanto isso, ele pegava o telefone e, com mãos que tremiam um pouco mais do que ele gostaria de admitir, discou para a emergência, explicando a situação. Ele sabia que a polícia e os paramédicos chegariam em breve, mas cada segundo parecia arrastado, como se o tempo estivesse se arrastando ao seu redor, fazendo a angústia crescer. Por favor, apressam-se, pensou consigo, tentando acalmar o bebê, mas seu olhar não saía do pequeno ser que estava em seus braços, vulnerável e frágil. Ele sentiu algo que não conseguia explicar direito. Algo profundo e comovente, como se aquela criança fosse uma parte dele, ou uma parte do que ele poderia ter sido, caso tivesse vivido uma vida diferente. Em questão de minutos, a sirene da ambulância pôde ser ouvida ao longe, cortando o silêncio da noite. A polícia também havia chegado, mas Leonardo não podia desviar os olhos do bebê por um segundo. Seu peito estava apertado de ansiedade e medo, e cada passo que os paramédicos davam em direção à casa parecia mais lento do que deveria. Finalmente, a porta se abriu, e os paramédicos, 2 homens e uma enfermeira, entraram rapidamente, trazendo consigo a sensação de que as coisas começavam a tomar o rumo certo, mas Leonardo sabia que o que mais importava era a criança. Ele entregou o bebê a um dos paramédicos com um olhar preocupado. "Está bem?" perguntou Leonardo, a voz embargada, mal conseguindo esconder o pânico que tomava conta dele. O paramédico, um homem de meia idade com olhos calmos, olhou para ele e sorriu com uma certa tranquilidade. Ele parecia experiente, o que acalmou um pouco o peito de Leonardo. A enfermeira, uma mulher jovem, se aproximou com cuidado e começou a examinar o bebê. Ela o desfez do cobertor, olhando atentamente para cada detalhe de sua pequena pele, tocando seus braços e verificando sua temperatura. O bebê está muito magro e com sinais de desnutrição, mas felizmente ele não parece ter ferimentos graves. A enfermeira falava com uma calma profissional, e isso ajudou a tranquilizar Leonardo, embora ele ainda sentisse o peso da situação. Enquanto a enfermeira examinava o bebê, os paramédicos começaram a conversar com Leonardo, fazendo perguntas sobre o estado da criança e quando ele a encontrou. Ele explicou rapidamente o que havia acontecido, como o encontrou abandonado na calçada, ao lado dos sacos de lixo. A polícia, que havia ficado em segundo plano até então, começou a fazer suas próprias anotações e a buscar câmeras de segurança na área. Mas, por enquanto, as prioridades estavam em outro lugar. A enfermeira, vendo que o bebê estava com fome, começou a preparar um pequeno frasco de leite, orientando Leonardo a alimentá-lo imediatamente. Ele, ainda atônito, seguiu suas instruções, mas tudo parecia tão novo para ele. Ele nunca imaginara que sua vida tomaria um rumo tão inesperado, nem que ele teria a responsabilidade de cuidar de um ser tão vulnerável. Quando o bebê começou a mamar lentamente, os olhos de Leonardo brilharam com uma emoção que ele não soubera que existia. Era uma mistura de compaixão e alívio, de um amor que se formava naquele instante, com um profundo senso de responsabilidade. Ele sentiu o peso da vida e, ao mesmo tempo, a leveza de ser alguém capaz de mudar o destino de outra pessoa. No fundo, ele sabia que não podia fazer mais nada além de oferecer aquele momento de paz, mas também sentia que aquele momento estava só começando. Não sabia o que o futuro reservava, mas algo dentro dele disse que sua vida jamais seria a mesma. Ainda com a mente turbilhonada pelos acontecimentos da noite, Leonardo não conseguia afastar a sensação de revolta que o consumia. Mesmo enquanto os paramédicos cuidavam do bebê e a situação começava a se estabilizar, havia uma urgência crescente em seu peito, algo que o impelia a agir. Ele sentia que não poderia simplesmente deixar aquele abandono passar em branco, como se fosse apenas mais um caso isolado e sem importância. Não, aquilo não poderia ser ignorado.
Ele sabia que precisava descobrir quem era o responsável por tamanha crueldade. O milionário sempre fora um homem de ação. Ele sabia como tomar decisões rápidas e precisas, principalmente quando se tratava de negócios. Mas aquela situação era diferente, muito diferente. O que estava em jogo não era apenas dinheiro, status ou sucesso. Era uma vida. Uma vida tão frágil, tão vulnerável, que fora descartada como um objeto, jogada ao lado de uma lata de lixo, como se não tivesse valor algum. A raiva e a indignação tomaram conta dele, fazendo com que sua determinação ficasse ainda mais firme. Alguém precisava pagar por aquilo. Apesar de toda a confusão, Leonardo sabia que tinha os recursos necessários para descobrir a verdade. Sua mansão, equipada com o que há de mais moderno em termos de segurança, tinha câmeras de monitoramento instaladas em praticamente todos os cantos da propriedade. Não apenas dentro de casa, mas também ao redor, incluindo os portões e as áreas mais afastadas, como a calçada onde o bebê fora encontrado. Ele tinha os meios para descobrir o que aconteceu naquela noite e não pensaria duas vezes antes de usá-los. Verifiquem as câmeras imediatamente. Quero ver tudo o que aconteceu aqui nas últimas horas, ordenou Leonardo com uma voz firme, seu olhar carregado de um instinto de justiça que não podia ser ignorado. Seus empregados, que estavam com ele desde o início, sabiam que ele não estava brincando. Ele era um homem sério, que não tolerava injustiças e que fazia o que fosse necessário para corrigir os erros. Leonardo se dirigiu à sala de segurança da mansão, um espaço que ele costumava usar para monitorar os perímetros da propriedade, mas que até aquele momento havia sido mais uma formalidade. Ele nunca imaginou que precisaria usar aquele sistema de câmeras de vigilância para algo tão pessoal e, ao mesmo tempo, tão desesperador. A sala, geralmente calma e silenciosa, estava agora carregada de tensão. Ele se sentou diante da tela do computador, enquanto sua equipe começava a buscar as imagens mais recentes. Os minutos pareciam se arrastar. O coração de Leonardo batia mais rápido enquanto ele observava a tela. A espera era torturante, a raiva borbulhando em seu peito a cada segundo que passava. Ele queria entender. Ele precisava entender. Como alguém poderia ser tão insensível, tão cruel, a ponto de abandonar um ser tão indefeso? Quem seria capaz de fazer algo assim? Ele olhava fixamente para as imagens da rua, esperando que a resposta surgisse diante de seus olhos. Finalmente, os primeiros arquivos de vídeo começaram a carregar. A tela do computador mostrou a rua silenciosa e vazia, com o céu já escuro, sinalizando o final da tarde. A imagem era nítida, cada detalhe captado com precisão pelas câmeras de segurança. A rua, normalmente tranquila, estava praticamente deserta, com apenas alguns carros passando. Leonardo assistia tudo com uma atenção quase obsessiva, como se cada movimento na tela fosse uma pista que poderia levá-lo à resposta. E então, algo chamou sua atenção. Uma figura apareceu na gravação, quase invisível à primeira vista, mas logo se destacando à medida que se aproximava da lata de lixo, onde o bebê fora encontrado. A pessoa caminhava com um passo apressado, e Leonardo podia perceber que algo não estava certo naquela postura. A figura parecia furtiva, tentando se esconder das câmeras de segurança, mas a tecnologia não perdoa. Cada movimento era captado, e Leonardo sentiu seu coração acelerar. A imagem estava um pouco desfocada devido à distância, mas o que ele pôde perceber foi o suficiente para acender ainda mais sua raiva. A pessoa parou ao lado do lixo e, com uma atitude fria e impessoal, colocou algo no chão. Leonardo podia ver, mesmo à distância, o pequeno movimento da mão que fez com que o bebê caísse de forma descuidada no chão. O gesto foi rápido, e a figura desapareceu na noite, como se nada tivesse acontecido. Mas Leonardo sabia. Algo havia acontecido, e ele estava determinado a descobrir quem era essa pessoa. Ele pausou a gravação e chamou imediatamente seus funcionários para analisar os detalhes. Eles observaram a imagem várias vezes, tentando identificar algum traço que pudesse ajudar. A qualidade das câmeras era excelente e os rostos estavam nítidos, mas o rosto da pessoa estava coberto, dificultando a identificação. A raiva que sentia não era apenas contra o ato em si, mas também contra a indiferença de quem o cometeu. Vamos fazer uma busca mais detalhada, ver se conseguimos identificar o carro. Ela deve ter vindo de algum lugar. Se não tiver o rosto, ao menos podemos pegar a placa do veículo, disse Leonardo, com determinação. Ele sabia que tinha mais recursos do que a maioria das pessoas, e isso não era uma vantagem que iria deixar passar.
Após mais alguns minutos de busca, as câmeras finalmente mostraram o carro que passara pela rua antes do momento do abandono. Um veículo comum, de modelo antigo, sem grandes características. Leonardo deu instruções para que sua equipe investigasse a placa e verificasse os registros. Cada segundo parecia mais longo que o anterior, mas ele não podia desistir. Não podia deixar que aquela criança tivesse sido vítima de algo tão cruel sem que houvesse uma consequência. Ele estava determinado a levar aquela pessoa à justiça, fosse quem fosse. Nesse momento, a mente de Leonardo passou a trabalhar a todo vapor. Ele sabia que o caso precisava ser tratado com todo o cuidado. Ele sabia que sua determinação, junto com os recursos certos, o levariam à resposta. Enquanto aguardava mais informações, ele sentiu uma leve pressão sobre seus ombros. Uma pressão que, paradoxalmente, era tanto um fardo quanto uma fonte de força. O bebê, agora em boas mãos, estava dando-lhe um novo sentido de propósito. E essa busca, que começava com o desejo de vingança, agora se transformava em uma missão de justiça, de dar àquela criança a oportunidade que ela jamais deveria ter perdido. Leonardo olhou para as imagens na tela e, pela primeira vez em muito tempo, sentiu que estava no caminho certo. Ele sabia que, seja qual fosse o desfecho, a vida daquela criança e a sua própria vida nunca mais seriam as mesmas. A enfermeira continuou monitorando o bebê enquanto ele mamava e o paramédico estava em constante comunicação com o hospital, garantindo que o bebê fosse levado para cuidados médicos mais intensivos. Leonardo, no entanto, mal conseguia tirar os olhos da criança. O amor, a raiva, a confusão, tudo se misturava dentro dele. Mas uma coisa era certa: ele não poderia deixar aquela criança escapar de suas mãos novamente. Ele sabia que, a partir de agora, sua vida teria um novo propósito. Mais do que nunca, ele queria saber quem tinha deixado aquela criança ali e o que ele poderia fazer para garantir que ela tivesse um futuro melhor. Os paramédicos finalizaram o atendimento de primeiros socorros e Leonardo finalmente conseguiu respirar um pouco mais aliviado, embora sua mente ainda estivesse cheia de dúvidas e perguntas. O bebê, agora alimentado e com um pouco mais de conforto, parecia mais calmo, e o choro, embora ainda presente, já não era o grito desesperado que fora momentos antes. A equipe de segurança conseguiu identificar a placa, que foi rapidamente registrada pela polícia. Com essa informação em mãos, o próximo passo foi claro: a busca pelo proprietário do veículo. Nas horas seguintes, a investigação tomou um rumo ainda mais assustador. A placa levou até uma casa em um bairro afastado, e logo a polícia estava à frente da residência. A pessoa que havia abandonado o bebê. Ela era uma jovem de pouco mais de 20 anos, que parecia estar em uma situação difícil. Ela foi levada para a delegacia, onde a polícia a interrogou. A história que ela contou foi devastadora. Ela era mãe solteira com um histórico de abuso e dificuldades financeiras. Durante o interrogatório, a mulher revelou que havia tentado dar o bebê para adoção, mas foi rejeitada. Sentia-se completamente sozinha e incapaz de cuidar da criança, temendo que a situação piorasse ainda mais. No entanto, ao ver a gravação de suas próprias ações nas câmeras de segurança, ela não conseguiu esconder as lágrimas. Ela sabia que havia cometido um erro terrível que a assombraria por toda a vida. Leonardo sentiu uma mistura de raiva e compaixão ao ouvir sua história. Ele entendia a dor, mas não podia aceitar que ela tivesse decidido abandonar o bebê da forma que fez. A lei precisaria seguir seu curso, e enquanto isso, ele sentiu uma necessidade ainda maior de proteger o bebê e garantir que outras crianças não caíssem em situações semelhantes. A mulher foi presa por abandono de incapaz, mas antes de ser levada, ela olhou para Leonardo, que estava presente na sala da delegacia. Seus olhos estavam cheios de arrependimento, e ela sussurrou algo que ele nunca esqueceria: "Por favor, cuidem do meu filho." Essa frase ficou gravada na mente de Leonardo. Ele entendeu, naquele momento, que o sistema que deveria proteger aquelas crianças falhava em muitos aspectos. Ele se comprometeu ainda mais a usar sua posição e recursos para mudar essa realidade. Enquanto a mulher enfrentava as consequências de suas ações, Leonardo decidiu que sua missão não terminaria ali. Ele faria de tudo para garantir que outras crianças tivessem a chance de uma vida digna e segura. A prisão da mulher foi apenas o começo de um processo mais profundo de transformação. Leonardo sabia que o verdadeiro trabalho estava apenas começando.
Mas de alguma forma, aquela noite, com a captura do responsável, trouxe-lhe uma sensação de que algo havia sido feito de forma correta, embora a dor do abandono nunca pudesse ser apagada completamente. Embora o bebê estivesse agora em um abrigo temporário, em boas mãos e sendo bem cuidado por profissionais, a sensação de que algo ainda estava fora de lugar nunca o deixou. O abandono, embora não tivesse sido um ato de violência explícita, era um trauma por si só. Ele sabia que a criança, por mais bem tratada que fosse, estava marcada por aquela experiência. O pensamento de que o bebê poderia ser levado para um lar adotivo, ou pior ainda, viver em um sistema de acolhimento sem amor e sem estabilidade, corroía sua alma. Ele sabia que o sistema de adoção tinha suas falhas e não conseguia imaginar a criança crescendo sem uma verdadeira família. Um lar, um lugar onde fosse amado, cuidado e, acima de tudo, respeitado. A pressão emocional foi crescendo, tomando conta de Leonardo a cada minuto. Ele não conseguia se concentrar no trabalho, não conseguia dormir direito. O bebê parecia ter ficado gravado em sua alma, como se ele fosse uma peça que faltava em sua vida, uma peça que ele nem sabia que procurava, mas que agora sentia necessidade urgente de proteger. A sensação de impotência diante daquela situação o consumia. Como poderia uma criança ser deixada, sem qualquer proteção ou carinho? Quem seria capaz de cometer um ato tão cruel? E por que esse pequeno ser estava sendo deixado ao acaso, no meio da noite, na solidão da rua? Foi durante uma conversa com sua esposa, Clara, que o peso dessa decisão começou a tomar forma. Clara sempre fora uma mulher sensível e atenta, uma pessoa que, apesar de ser casada com um homem de negócios de sucesso, possuía uma empatia profunda e uma conexão genuína com os outros. Quando Leonardo compartilhou com ela os sentimentos que o consumiam desde a noite do abandono, ela não hesitou em escutá-lo com atenção e compreensão. Leonardo, você não está sozinho nessa. Sei que você está se sentindo perdido agora, mas talvez isso seja algo que realmente temos que fazer. Adotar esse bebê. Ele precisa de uma família, e você sabe disso. Disse Clara com um olhar sereno, mas firme. Aquelas palavras penetraram no coração de Leonardo de uma maneira que ele não esperava. Clara não o julgava, não o pressionava. Ela entendia que aquela decisão não seria simples, mas a empatia que ela tinha pelo bebê, o mesmo tipo de empatia que ele sentia, parecia selar o destino daquele pequeno ser. Leonardo sentou-se ao lado dela, sentindo a segurança e a calma em sua voz, e começou a refletir sobre tudo o que havia acontecido até ali. O desejo de justiça, a raiva pela crueldade do abandono, a necessidade de entender quem poderia ter feito algo tão impensável, tudo isso se misturava em uma tempestade dentro dele. Mas ao olhar para Clara e pensar no bebê, ele viu algo novo nascer em seu peito. Uma responsabilidade. Uma responsabilidade não só em encontrar a verdade sobre o que aconteceu, mas uma responsabilidade de proteger aquele ser tão pequeno e indefeso. Ele sentiu que não poderia deixá-lo em um abrigo, não poderia permitir que o bebê se tornasse mais uma vítima das falhas do sistema de acolhimento. O que ele poderia oferecer era mais do que uma simples proteção. Ele poderia oferecer um lar, uma vida digna, cheia de amor e cuidados. Eu não posso deixá-lo, Clara. Não posso deixá-lo sozinho, sem uma chance. Esse bebê, ele precisa de mais. Ele precisa de uma chance de ser amado, de crescer com uma família. Disse Leonardo, a voz embargada pela emoção, enquanto olhava nos olhos da esposa, esperando que ela o entendesse. Clara sorriu suavemente, mas seus olhos estavam cheios de compreensão. Ela sabia o que ele estava sentindo, sabia que no fundo ele já havia tomado sua decisão. E, apesar de ser uma decisão radical, ela estava disposta a apoiá-lo em tudo. Sabia que Leonardo não tomaria essa decisão apenas pelo impulso de um momento, mas por algo muito maior. Um senso profundo de justiça, amor e responsabilidade. A decisão estava tomada. Leonardo não tinha mais dúvidas. Ele iria adotar o bebê. Nos dias seguintes, ele entrou em contato com o abrigo onde o bebê estava sendo cuidado e logo organizou uma reunião com os responsáveis pelo local. A conversa foi um turbilhão de emoções para ele. O que começou como uma simples conversa sobre os cuidados da criança logo se transformou em um processo de adoção. Leonardo não pensava mais no que os outros poderiam pensar sobre sua decisão. Ele sabia que não era fácil adotar uma criança, que envolvia muita burocracia e desafios, mas nada disso o faria desistir. Ele estava determinado a dar àquele bebê uma nova chance, uma chance de ser feliz.
de crescer em um lar que o amasse de verdade. Eu sei que a decisão é rápida, mas estou certo do que estou fazendo. Esse bebê não pode voltar para o sistema de acolhimento. Ele precisa de uma casa, uma família, disse Leonardo ao assistente social, com firmeza, sabendo que não havia mais volta. A assistente social, surpresa pela confiança e determinação de Leonardo, explicou-lhe os passos que precisavam ser seguidos para formalizar a adoção. Havia várias etapas legais a serem cumpridas, e o processo, como ele sabia, não seria simples. A criança teria que ser analisada por psicólogos. O processo de adoção passaria por diversas etapas legais e, principalmente, ele precisaria garantir que a família estivesse preparada para o que viria. Mas, apesar dos obstáculos que surgiam pela frente, Leonardo sentia um tipo de tranquilidade profunda. Ele já sabia que aquele bebê fazia parte de sua vida, de sua história. Ele já o via como seu filho, mesmo que o processo de adoção ainda estivesse em andamento. A ideia de adotar o bebê rapidamente começou a se espalhar entre os amigos e familiares de Leonardo. Muitos ficaram surpresos com a decisão, alguns até desconcertados, sem saber exatamente como reagir. Mas Leonardo não estava mais preocupado com as opiniões dos outros. O que importava agora era o bem-estar do bebê. Ele queria estar lá para ele, queria ser a pessoa que daria àquela criança a oportunidade de crescer em um lar cheio de carinho e segurança. À medida que o processo de adoção avançava, Leonardo começou a imaginar como seria sua vida com a criança. Ele e Clara já conversavam sobre os detalhes do que precisariam fazer: preparar o quarto do bebê, reorganizar a rotina para garantir que ele tivesse todo o cuidado e atenção que merecia. Eles estavam prontos para serem pais, para se dedicarem completamente àquela criança que já ocupava um lugar especial em seus corações. Leonardo sabia que sua vida nunca mais seria a mesma. A decisão de adotar o bebê não apenas mudaria sua rotina, mas também a maneira como ele via o mundo. Ele compreendeu mais do que nunca que o amor e a responsabilidade eram escolhas diárias e que ser pai seria um compromisso para toda a vida. Ele não estava apenas adotando uma criança. Ele estava adotando um futuro, um sonho de uma família construída com o amor e a dedicação que só ele e Clara poderiam oferecer. E, ao olhar para o bebê pela primeira vez, ele soube, com toda a certeza de seu ser, que essa criança havia chegado à sua vida por um motivo. E ele, Leonardo, não poderia ser mais grato por essa oportunidade de mudar o destino de uma vida tão preciosa. Quando a adoção foi oficialmente formalizada, a vida de Leonardo tomou um rumo inesperado, mas profundamente transformador. Ele, o homem que havia conquistado o sucesso financeiro com muito esforço e ambição, agora se via envolvido em uma rotina que jamais imaginara. Acordava cedo para preparar mamadeiras, trocava fraldas e nos finais de semana se aventurava em parques e praças, com João, o bebê que ele agora via como seu filho. O milionário, que antes costumava contar suas vitórias em reuniões de negócios e sucessos financeiros, agora se via contando momentos preciosos de risadas e descobertas ao lado de seu filho adotivo. A mudança foi radical, mas Leonardo sabia que essa decisão era o que ele mais precisava naquele momento da vida. A presença de João trouxe uma nova perspectiva à sua existência. Antes, ele via o mundo de uma forma muito mais centrada em si mesmo, em seus objetivos e na busca incessante por mais sucesso. Mas agora, com um filho nos braços, ele começava a entender o verdadeiro valor das coisas. As pequenas alegrias do cotidiano, como o som da risada inocente de João ao ser levantado no ar, ou o simples gesto de segurar suas pequenas mãozinhas enquanto caminhavam pela rua, passaram a ter um significado profundo. Quando ele olhava para o menino, que agora tinha cerca de 1 ano e meio, seus olhos brilhavam de amor e orgulho. Ele se pegava constantemente sorrindo ao ver João balbuciando suas primeiras palavras, engatinhando com determinação ou tentando dar seus primeiros passos. A vida de Leonardo se transformou numa dança de pequenos momentos, cada um mais precioso do que o anterior. O trabalho, embora ainda importante, já não dominava sua agenda como antes. Ele aprendera a delegar mais, a confiar na sua equipe e a dedicar tempo para ser o pai presente que João merecia. Leonardo também começou a perceber algo que jamais imaginou. A paternidade não era algo que poderia ser apenas compreendido de maneira prática. Era algo que, por mais que você se preparasse, sempre traria desafios e momentos de aprendizado. No início, ele se sentia perdido.
Não sabia se estava fazendo as escolhas certas ao alimentar, educar ou cuidar do filho. Mas com o tempo, ele foi entendendo que não havia manual para ser pai. Tudo se resumia ao amor, ao cuidado e à paciência. As noites sem dormir, as fraldas sujas, as birras e os choros passaram a ser encarados com um sorriso e uma aceitação que, aos poucos, foram se tornando uma segunda natureza. O mais impressionante de tudo, no entanto, era a mudança que aconteceu dentro de Leonardo. Ele, que antes via o mundo como uma sucessão de desafios e conquistas, começou a ver as pessoas e as situações de uma forma muito mais empática. Ele havia experimentado a dor e a fragilidade de uma criança que, no momento em que foi abandonada, não tinha ninguém para protegê-la. Agora, com João em sua vida, ele queria garantir que outras crianças também tivessem uma chance de crescer em um lar cheio de amor, respeito e carinho. Foi então que a dor da descoberta, aquele choque profundo ao encontrar João ao lado da lata de lixo, começou a se transformar em uma motivação para algo maior. Leonardo sentiu que não poderia simplesmente esquecer o que havia acontecido. Ele sabia que, de alguma maneira, precisava fazer justiça para João e para todas as outras crianças que, como ele, haviam sido abandonadas. Então, ele decidiu investigar ainda mais a fundo a situação do abandono de crianças, com a intenção de não só encontrar os responsáveis, mas também de promover mudanças no sistema de acolhimento infantil. Ele começou a trabalhar com instituições de caridade, apoiando orfanatos e projetos de adoção, tentando tornar o processo de acolhimento mais rápido e eficaz, e garantindo que cada criança recebesse o amor que merecia. Em sua busca por justiça, Leonardo entrou em contato com outros pais adotivos e organizações que lidavam com abandono infantil. Ele passou a investir parte de sua fortuna em programas de apoio a crianças em situação de risco e começou a usar sua influência para pressionar autoridades a melhorar a legislação e as políticas públicas voltadas para a adoção e proteção infantil. Leonardo não era mais apenas um empresário de sucesso. Ele agora se via como um defensor incansável da vida e do direito de toda criança de crescer em um ambiente seguro e amoroso. A dor que ele sentira ao encontrar João na rua, sozinho, abandonado e vulnerável, transformou-se em um combustível poderoso para a ação. O rancor e a raiva pela crueldade do abandono começaram a se dissolver à medida que ele se envolvia mais com o trabalho social. Ele entendia que, embora o passado fosse algo irreversível, ele tinha o poder de mudar o futuro, de dar uma chance de vida para outras crianças e, assim, reparar de alguma forma a dor que ele e João haviam vivido. Seus amigos e colegas de trabalho também começaram a perceber a transformação em Leonardo. Ele não era mais aquele homem centrado apenas no sucesso financeiro. Havia algo mais nele, algo que irradiava amor, compaixão e uma vontade imensa de fazer o bem. Eles viam um Leonardo mais empático, mais humano, alguém que agora estava dedicado a causas muito maiores do que qualquer número na planilha de lucros. Clara, sua esposa, ficou extremamente orgulhosa da transformação que havia visto em seu marido. Ela sabia que ele tinha uma enorme capacidade de ação, mas o que mais a tocava era a maneira como ele havia se dedicado ao seu filho João. Clara sempre soubera que Leonardo tinha um coração generoso, mas ao ver a entrega dele, o cuidado e a paciência com o menino, ela o amava ainda mais. Juntos, o casal se tornou um exemplo de família que, através do amor e da união, superava desafios e contribuía para um mundo melhor. A vida de Leonardo, agora com João em sua vida, era uma combinação de atividades rotineiras, como ajudar nas lições de casa, levar o filho ao médico e também se engajar ativamente nas causas sociais que ele abraçara. Nos fins de semana, a família fazia passeios no parque ou viajavam juntos para lugares tranquilos onde podiam passar tempo de qualidade. Aquelas pequenas coisas, aquelas que ele antes talvez tivesse considerado insignificantes, se tornaram as coisas mais importantes de sua vida. Além disso, Leonardo não se esqueceu de seu propósito inicial, fazer justiça para João e para as outras crianças abandonadas. Ele organizou eventos beneficentes, colaborou com ONGs e fez campanhas para arrecadar fundos e conscientizar a população sobre a importância da adoção e do acolhimento familiar. Ele sabia que o caminho não seria fácil e que mudanças estruturais levavam tempo, mas também sabia que estava fazendo a diferença. E isso o fazia continuar, sempre com a mesma determinação com que havia conquistado seu império empresarial.
O milionário que um dia havia sido movido apenas pelo sucesso material, agora estava construindo um legado de amor, compaixão e justiça. E ao olhar para João, que brincava no jardim da mansão, com os olhos cheios de vida e alegria, Leonardo soube que sua vida, antes incompleta, agora estava mais do que preenchida. Ela estava repleta de significado, de propósito e principalmente de amor. Infelizmente, histórias de abandono como esta não estão tão distantes da realidade. Segundo estimativas, milhares de bebês são deixados em situações de extrema vulnerabilidade todos os anos, tanto no Brasil quanto ao redor do mundo. Mas isso não precisa ser assim. Todos nós podemos ajudar a mudar essa realidade, seja oferecendo apoio a mães em dificuldade, seja denunciando situações de risco ou simplesmente compartilhando informações sobre ajuda disponível. Se você souber de alguém que está enfrentando dificuldades ou de uma criança que precisa de proteção, procure o Conselho Tutelar ou ligue para o Disque 100, que atende casos de violação de direitos humanos. Juntos, podemos transformar dor em esperança e dar às crianças uma chance de escreverem uma nova história. Se você gostou dessa história, aperta o botão de gostei, se inscreva para ouvir mais e compartilhe com quem também vai curtir. Assim você ajuda o canal a continuar. Também comente o que achou. Obrigado por assistir e até a próxima.